Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, amigos. Galera, conforme eu mandei na mensagem no grupo de vocês lá e também no e-mail, hoje eu estou com uma indisponibilidade de estar de noite com vocês. Eu só ia poder chegar lá por 8 e tanto. Eu achei melhor, ou 9 horas, não sei. Eu achei que não ia ficar produtivo, deixar ninguém me esperando numa sexta-feira para assistir um segundo horário, ia ficar corrido e embaçado. Bom, me pareceu que a alternativa mais adequada para todos nós é que eu gravasse a aula e mandasse o link para vocês. Daí vocês podem assistir quando vocês quiserem, mesmo antes ou mesmo depois. As atividades, que são duas que a gente vai fazer, devem ser entregues até a próxima sexta, tá bom? De preferência bem cedo, para eu dar tempo de eu fazer o feedback e dar o retorno para vocês. Pois bem, galera, como vocês sabem, toda semana eu faço o roteiro da nossa aula e essa, apesar de estarmos fazendo assim um pouco distantes um do outro, não vai ser diferente. A nossa aula hoje vai ser sobre os novos paradigmas da linguagem e como que esses novos paradigmas trouxeram um novo conceito de linguística, muito aproveitada para entender as relações entre signos, significante e significado, que a gente já discutiu em sala, mas vai ser mais amplamente trabalhada hoje e que está calcada mais fortemente no autor Saussure. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, e vamos fazer juntos, é assistir a esse vídeo aqui. Então, deixa eu colocar ele. Como dessa vez vocês vão estar vendo no vídeo, então imagino que eu posso colocar ele aqui, que não vai ter problema nenhum. Vou dar pausa aqui nele para compartilhar a tela. Então, deixa eu compartilhar aqui. Esse é o primeiro vídeo. Vamos lá. Você pode até pensar que a ciência que estuda a linguagem cientificamente, a linguística, é uma ciência nova. Mas você sabia que o estudo e a reflexão sobre a linguagem ela é bem mais antiga? Olá, meu nome é Lucas, também conhecido como Joseph Luke. E seja bem-vindo a esse canal que fala sobre linguística, literatura, Amei o livros, link assuntos dele. que nós gostamos. Quando você pensa sobre linguística, você tem que fazer uma divisão mental. Linguística como disciplina e linguística como uma área, um campo do conhecimento. Quando nós falamos sobre linguística como uma disciplina, essa que você estuda no curso de letras e etc., ela, sim, realmente é uma ciência nova. Temos aí seu fundador, Ferdinand de Saussure, que em outro vídeo nós falaremos mais sobre ele. Mas quando nós falamos sobre linguística como campo do conhecimento, uma área do conhecimento, ela é bem mais antiga. Vê-se aí que o homem sempre refletiu, sempre discutiu sobre a linguagem desde a formação da escrita, ou até bem antes disso, sem sombra de dúvidas. Para que vocês possam ter uma noção de como esse estudo é bem antigo, eu vou trazer aqui informações do livro da Barbara Wedgwood. Vou deixar o nome dela aqui embaixo para vocês e o nome do livro. Veja só o que ela diz. Na Índia Antiga, teve a necessidade de manter preservada a pronúncia dos textos religiosos ancestrais. Então, para isso, houve uma investigação da fonética articulatória, que é aquela que se preocupa em como é que sons são formados, articulados e etc. E na Grécia, teve a necessidade de um vocabulário mais técnico, mais conceitual. Já em Roma, a gente vê a questão da retórica e etc. Então, esses são exemplos para vocês verem de que o estudo, a reflexão sobre a linguagem é realmente bem antigo, sim. Só para complementar o que ela disse, vale também ver que em cada momento aqui tem o seu pesquisador. Veja, cada tradição tem os seus próprios historiadores. Becker, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. É assim mesmo, querido, fica tranquilo. Becker, nos estudos da língua, linguagem entre os judeus. Sandys, na filologia clássica. Dobson, 1957, na obra precursora sobre a pronúncia do inglês. Patterson, 1931, na filologia comparativa, e muitos outros. Começa lá em Atenas, com Platão refletindo sobre a linguagem. Mas é que entra o erro. A gente para pensar nela de uma forma meio que cronológica. Você lembra que eu disse que na Grécia teve os estudos, em Roma teve os estudos, etc. A gente cai no erro em pensar que essa é uma ordem que a gente tem que seguir. E não é assim. E a própria Barbara Wedgwood, ela deixa isso explícito. Vou ler para vocês o que ela fala. No plano geográfico,
É vão tentar ligar todas as grandes tradições linguísticas numa mesma sequência cronológica. Cada tradição tem sua própria história e só pode ser explicada à luz de sua própria cultura e de seus modos de pensamentos. Mas você também sabia que, agora falando de linguística, essa disciplina, essa linguística nova que nós temos, até no curso de letras que nós estudamos, nós conseguimos fazer meio que uma divisão dela, uma linguística mais ampla e uma linguística mais específica, que a gente chama de linguística dura. Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta se você concordou, discordou, se você tem alguma informação. Interessante, pessoal. Eu quis começar com esse vídeo porque nas nossas últimas discussões eu tentei trazer para vocês a importância da gente estudar linguagens no curso de publicidade, e a importância está em muita gente aprender a dominar os signos, para poder utilizá-los de maneira produtiva no nosso trabalho dia a dia. Não só o signo, mas os significantes e os significados de cada palavra, de cada representação, enfim, todo o trabalho publicitário. Entretanto, para a gente poder chegar nesse momento, é importante que a gente faça um trabalho de revisão histórica, de entender como foi o processo de formação do estudo da linguagem enquanto fenômeno da academia. E é por isso que a gente citou o estruturalismo, o funcionalismo e outras atividades nas nossas últimas aulas. Pois bem, galera. Agora aqui, pessoal, vocês vão reparar que aqui, ó, a representação dos signos, que é a aula que eu vou mostrar para vocês agora, não tem o link aqui, mas na hora que no meu e-mail vai estar o link, tá? Podem ficar tranquilos, porque aqui é o Dropbox que eu ainda não criei, mas eu vou subir assim que eu terminar a aula. Bom, a aula é essa aqui, vamos lá. Eu estou abrindo aqui, tá, pessoal? E aí eu vou já compartilhar com vocês Deixa eu botar em tela cheia. Pois bem, agora deixa eu compartilhar. Vamos lá. Beleza. Tentar relembrar algumas coisas que a gente já discutiu para ficar mais facilmente compreensível aqui para a gente. Bom, estão lembrados, galera, que a gente fez, até na sala eu falei isso, depois um dia aqui no virtual também eu disse, que a palavra cadeira não era igual ao objeto cadeira, existe uma relação entre as duas, mas elas não são a mesma coisa, senão toda vez que a pessoa falasse a palavra cadeira, a gente teria que pensar na mesma cadeira, ou, do ponto de vista fonético, em todas as línguas a palavra cadeira teria que ter a mesma palavra ou o mesmo som para ela. Bom, a gente vai entender essa relação um pouco mais hoje. O que eu queria chamar de volta para vocês é que a gente está começando os estudos já para a próxima aula entrar no entendimento mais específico da semiótica, tá? Mas hoje a gente vai ficar mais aqui no signo, significante e significado. Por signos, o que eu estou chamando? É a representação de algo a que atribuímos valor, significado ou sentido. E o que é esse sentido? É a compreensão de algo, a forma através de um estímulo físico que gera o entendimento. Acontece unicamente através da relação entre o eu e o outro. Então, olha só, o signo é a representação. O sentido é o que ela quer dizer. Só que o sentido é variável porque ele depende de cada pessoa. E é por isso que a gente pode ler uma poesia e cada um entender uma coisa. A gente pode ver uma peça publicitária e as pessoas entenderem de maneira diferente. Porque o eu faz parte dessa interpretação. Nesse sentido, então, sempre há atribuição de sentido quando existe relação entre o signo e o significado, entre o observador e algo sendo observado. Isso porque todo signo constitui-se em duas faces. Ele tem dois momentos específicos. O aspecto sensorial, chamado de significante, e o aspecto compreensível, chamado de signo. Então, lembra que eu sempre faço essa imagenzinha quando eu estou falando, signo e significante? Então, você tem um signo, que é, por exemplo, a letra e o que a letra quer dizer. O desenho e o que o desenho quer dizer. Tudo. A representação da coisa, seja ela visual, sonora, e o que ela quer dizer. A representação visual, sonora, lembra do linguagem linguagem verbal e não verbal e a mista? É isso. Pois bem, agora importante para a gente. A harmonia entre a percepção e o entendimento, ou seja, a harmonia entre o que está sendo observado e o entendimento do que ele quer dizer, é propriamente o que estabelece a significação do mundo à nossa volta. Vamos lá. Beleza. E então, é diante dessa diversidade de signos do mundo à nossa volta, de todas as informações, de todas as culturas, de todas as letras, que os estudiosos buscam uma forma de tentar agrupá-los, as variedades de signos, em características semelhantes. Só consertar uma coisa aqui, amigos. Geralmente, essas classificações, elas são feitas de acordo com o material com o qual os signos funcionam. Então,
igual eu acabei de falar, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou qualquer outra destinação que a gente possa pensar. A classificação, porém, mais simples, que geralmente é utilizada, ela foi feita pelo Peirce, que é aquele teórico da linguagem, filósofo que a gente já citou tanto nas aulas passadas. E ele distingue essa relação entre o signo e o significante em 3 espécies, que a gente também já viu em aulas passadas, que são as 3 espécies de semiose. Ok, galera? E as 3 espécies de semiose, de onde vem a semiótica, a gente chama de quê? Processo de significação, o processo de produção e o processo de geração de significados. Mas a gente vai só relembrar isso aqui hoje, vamos passar para frente, tá? E é por causa que a gente tem um processo de significação, um processo de produção e um processo de geração de significados, que a gente tem os ícones, os símbolos e os índices. Vamos entender melhor. Os ícones, galera, são signos que guardam uma relação de semelhança com os que ele representa. São os tipos de signos mais fáceis de ser reconhecidos pela gente. Exemplo de ícones: a fotografia, os desenhos, a representação figurada, as estátuas, os filmes, as imagens, por exemplo. Olha aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia. A gente tem a foto de um labrador e o desenho de um cachorro labrador. Pois bem, os signos, eles são um pouco mais complexos. Eles não guardam qualquer relação de semelhança ou de cognitude com a coisa representada. A relação é puramente convencional. Para representar um símbolo, portanto, é necessário entender o que ele significa. Exemplos de signos: os logotipos de marcas que nós publicitários fazemos, os símbolos da própria matemática e por aí vão. Olha só, o logotipo da banda Rolling Stones. Você poderia dizer assim, quer dizer desejo, quer dizer rock and roll, quer dizer sacanagem, mas a gente precisou interpretar, entender a relação que ele tem com o ambiente que ele está para poder entender. O símbolo da matemática pi, quer dizer 3,14 infinitamente, né? E a gente sabe porque a gente já estudou isso. Talvez, galera, os primeiros signos utilizados pelo homem tenham uma relação contínua com a própria ideia de representação. E assim eles estabeleceriam uma associação de uma coisa com a outra através da experiência. Ou seja, a relação que a gente tem entre o objeto observado e entender o que ele significa está pelo uso, pela experiência. Exemplos de índice, por exemplo, que são esses mais complexos: nuvens negras que indicam chuva, marcas de pegadas que indicam que alguém passou por aí, alguém fazendo assim significou que alguém peidou, entenderam? Pois bem. Então é isso. Índices, o índice a gente precisa entender a relação contínua que aquele objeto vai ter. Então, ou seja, pegada deixou uma relação contínua para entender que alguém passou. Alguém fazendo assim deixa uma relação contínua que o peido ficou. E por aí vai. Voltando só para poder compreender melhor, os símbolos são aqueles que eu tenho que entender não a relação contínua, mas o contexto que eles estão inseridos. E os ícones que têm uma relação óbvia de familiaridade. Ícones, símbolos e índices, perdão. Perfeito. Até aqui eu imagino que esteja todo mundo tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos seguir então. A próxima parte da nossa aula, galera, é assistir mais um vídeo. Agora, falando especificamente do SOCIR, que é quem trabalha índice, símbolo e índice, que são essas categorias que eu acabei de dizer. Deixa eu colocar aqui na minha página, daí eu compartilho com vocês também a tela. Vamos lá. Vídeo explicativo resumindo o livro Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure. A ciência que se constitui em torno dos fatos da língua passou por 3 fases sucessivas antes de reconhecer qual é o único objetivo. A primeira é a gramática, uma disciplina normativa que visa formular formas corretas de incorretas. A seguir, apareceu a filologia, termo que se vinculou sobretudo ao movimento criado por Friedrich August Wolff a partir de 1777 e que se prossegue até os dias de hoje. A língua não é o único objeto da filologia, que quer antes de tudo fixar, interpretar e comentar os textos. A grande e talvez única falha da crítica filológica é apegar-se muito à língua escrita e esquecer-se da língua falada. E a terceira fase foi a gramática comparada, que tem por definição esclarecer a língua por meio de outra,
explicar as formas de uma pelas formas de outra. Em 1816, numa obra intitulada Sistema da Conjugação de Sânscrito, Franz Bopp estudou as relações que unem o sânscrito ao germânico, ao grego e ao latim. Ele compreendeu que as relações entre línguas afins podiam tornar-se matéria de uma ciência autônoma. Como no exemplo mostrado no livro, o sânscrito é colocado entre as duas línguas. Percebemos seu parentesco, o que não era possível quando se comparava somente o latim com o grego. E com isso, conclui-se que um S deve ter desaparecido nas formas gregas. E nas mesmas condições, o S se transformou em R no latim. Mas o grande erro da gramática comparada foi ignorar a natureza do seu objeto de estudo. Assim, não se perguntavam a que levavam essas comparações que faziam e o porquê delas. E até que em 1870, quando estas perguntas foram formuladas, percebiam que a comparação seria somente um meio, um método para reconstituir os fatos. Nasce a linguística. A matéria da linguística é constituída por todas as manifestações da linguagem humana, desde povos selvagens a nações civilizadas. Considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as línguas e expressões. A tarefa da linguística é fazer a descrição das famílias das línguas e reconstituir as línguas mães de cada família. A linguística tem relações bastante estreitas com outras ciências que tanto lhe tomam emprestado como lhe fornecem dados. O fenômeno linguístico apresenta perpetuamente duas faces que se correspondem e das quais uma não vale sem a outra. O som é um instrumento da linguagem. O lado individual é a fala. O lado social é a língua. E o lado individual e social é a linguagem, que por sua vez é multiforme e heteróclita, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Para achar no conjunto da linguagem a esfera que corresponde à língua, é necessário reconstituir o circuito da fala. Por exemplo, este ato supõe pelo menos dois indivíduos, A e B, que conversam entre si. O ponto de partida se situa no cérebro de uma delas, por exemplo, A, onde os fatos de consciências, a que chamaríamos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos. Ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico. Seguido por um processo fisiológico, o cérebro transmite aos órgãos de fonação um impulso relacionado à imagem e depois as ondas se propagam da boca de A ao ouvido de B. Processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga em B numa ordem inversa. A semiologia é uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. A linguística não é senão parte dessa ciência geral, assim como sinais militares,
alfabeto de surdo e mudo, ritos simbólicos. A linguística é só a mais importante delas, e as leis que a semiologia descobrir serão aplicadas à linguística. O linguista tem a obrigação de conhecer o maior número de línguas para tirar delas o que existe de universal. Geralmente, apenas as conhecemos através da escrita, mas deveríamos dispor de amostras fonográficas, como se faz em Viena e em Paris. A língua e a escrita são dois sistemas distintos. A única razão da escrita é representar a língua. A palavra escrita se mistura tão intimamente com a palavra falada que acaba por roubar-lhe o papel principal. Sendo assim, acabamos dando maior importância ao signo vocal do que ao próprio signo. O maior motivo desses enganos é que a imagem gráfica das palavras impressiona como um objeto permanente e sólido. São impressões mais nítidas e duradouras que as impressões acústicas. Por isso, acabamos esquecendo de que aprendemos a falar antes mesmo de escrever. Existem apenas dois sistemas de escrita. O ideográfico, palavra representada pelo signo único e estranho ao som. O maior exemplo é a escrita chinesa. E o fonético, reproduz a série de sons que se sucedem na palavra. Dissemos que a palavra escrita tende a substituir, em nosso espírito, a palavra falada. Isso é verdadeiro quanto aos dois sistemas de escrita, mas tal tendência é mais forte no primeiro. As causas de desacordo da grafia e a pronúncia são numerosas. A língua evolui sem cessar, a passo que a escrita tende a permanecer imóvel. Quando um povo toma emprestado a outro seu alfabeto, acontece frequentemente que os recursos desse sistema gráfico não se prestam adequadamente à sua nova função. Efeitos desse desacordo, uma das incoerências da escrita é a quantidade de sigmas para representar o mesmo som. É possível que tais deformações se tornem sempre frequentes e que se pronunciem cada vez mais as letras inúteis. Para certas pessoas, a língua é uma nomenclatura, uma lista de termos que corresponde a outras tantas coisas. Por exemplo, a palavra lupus não nos diz se é de natureza vocal ou psíquica, pois pode ser considerada sobre um ou outro aspecto. Esse vínculo que une um nome a outra coisa chamamos de signo. O signo é formado por imagem acústica e conceito, onde a imagem acústica não é o som físico, mas a impressão psíquica que ela passa. O conceito e a imagem acústica estão sempre juntos. Quando procuramos o conceito de logo, temos que lembrar sua imagem acústica respectiva e vice-versa. Apesar de chamarmos de signo a combinação de conceito e imagem acústica, esse termo designa no uso corrente a imagem acústica apenas. A ambiguidade desapareceria se substituíssemos conceito e imagem acústica, respectivamente, por significado e significante. Os princípios do signo linguístico são: 1. A arbitrariedade do signo. O signo linguístico é arbitrário, assim a ideia de mar não tem relação alguma anterior à sequência de sons M, A, R, que lhe serve de significante. Poderia ser representado igualmente bem por outra sequência, não importa qual. 2. Caráter linear do significante. O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no tempo unicamente e tem as características que toma o tempo. Representa uma extensão e essa extensão é mensurável numa só direção. É uma linha. Pois bem, galera, esse vídeo foi legal porque ele foi muito instrutivo mesmo.
para a nossa aula. Queria destacar alguns pontos que o texto fala. Primeiro que ele... deixa eu tirar o áudio aqui, só um minutinho. Primeiro que ele tenta dizer para a gente que a linguística, enquanto processo, enquanto estudo, ela não dá conta só da linguagem correta, das gramáticas, aquelas 3 que eles estão no começo, mas também de todas as línguas de expressão. E aí é bom dizer que ele estabelece logo no começo do vídeo, nos primeiros 4 minutos, uma relação entre o som e a linguagem. Ou seja, que a linguagem que a gente transformou em um fenômeno físico, ela parte primeiro dessa experiência que a gente tem com o sonoro. O que não quer dizer exatamente, por exemplo, as primeiras letras do alfabeto tentavam desenhar o som. Não é? A letrinha A não é um desenho de um A como um desenho de um cachorro é de ver um cachorro. Mas que a gente, mesmo não tendo essa relação óbvia, a gente não pode descartar que som e linguagem estão estritamente ligados, como se uma coisa não existisse sem a outra. Bom, então é isso. É importante dizer que a linguagem, então, ela tem 2 lados claros, que é o lado individual, que é a minha experiência com o mundo, ou seja, a linguagem é um filtro que eu uso para interpretar o mundo. Então, toda relação que eu tenho com o mundo à minha volta, ele é parte de mim mesmo, uma linguagem que eu mesmo propus, mas ele também é um fenômeno social, porque a linguagem, apesar dela ser um filtro que eu uso, ela é uma ferramenta que a gente coletivamente acorda em usar. Ou seja, a linguagem que eu aprendi enquanto criança é a mesma que vocês aprenderam. E é por isso que o ato de fala é um fenômeno resultante da linguagem. Resultante de quê? Dessa relação do pessoal, né? do pessoal, do individual com o social. Ou seja, a linguagem faz esse intermédio, ok? Então, nesse sentido, a linguagem é um fenômeno psicológico, que ela acontece aqui, mas ela também é um fenômeno fisiológico do corpo e da minha coletividade. Pois bem. Um outro ponto muito importante, talvez o mais importante para a nossa aula aqui, são os que eu vou citar agora. Primeiro que a linguagem ela evolui mais rápido do que a gramática, e uma explicação que ele dá para isso são as letras mudas. Então, por exemplo, que as letras que vão perdendo sentido, porque elas vão perdendo o som nessa evolução cultural, que depois ele fala que é linear, lembra? Então, por exemplo, a gente tem farmácia, escrito com PH, só que PH não tem mais som de como o F. Então, é um resquício para mostrar como a linguagem evolui muito mais rápido do que essa estrutura que tenta explicá-lo, que é a gramática. E, por último, que é o mais importante de tudo aqui para a gente, é entender que o signo, tal como eu acabei de comentar, que é um fenômeno físico e social, ele tem, então, uma imagem acústica e um significado. A imagem acústica é meio que, tipo assim, uma forma, de maneira bem rasa, tá, galera? É uma forma de a gente tentar explicar essa relação que a gente tem com a linguagem de maneira psicológica, dentro da gente. Mas ela também tem um conceito, que é aquilo que ela quer dizer. Então, essa imagem acústica e esse conceito, que são os elementos constituintes do signo, é o que eu chamo de significado e significante. A imagem acústica é o significado e o conceito é o significante. Então, nesse sentido, se o signo tem significado e significante, isso quer dizer também que ele é arbitrário, que depende de cada um de nós e dos jogos de linguagem que a gente faz. O uso, propriamente, que a gente faz da linguagem. Massa. Pois bem, galera. Então, até aqui eu espero que esteja tudo bem, tudo entendido. O que a gente vai fazer agora é a atividade de verificação. A atividade de verificação, galera, é essa última aqui. Deixa eu até poisar aqui, que a gente já viu os 3 primeiros. Lembrando que a apresentação, ela vai estar lá no e-mail que eu vou mandar para vocês com o link desse vídeo, ela vai estar lá, porque eu não fiz o Dropbox ainda, conforme eu expliquei no começo. Agora, a atividade de verificação, deixa eu botar aqui no meu browser, e vocês fazem da casa de vocês. Deixa eu compartilhar a tela. A atividade de verificação é a seguinte, galera. Vocês vão entrar aqui e vão ler esse texto. Vocês vão clicar aqui e vão entrar. Esse texto é um texto publicado no UOL Educação e ele está querendo falar a relação entre a publicidade e o domínio da linguagem. Ou seja, como que a publicidade ou os publicitários, dominando a linguagem, podem fazer um uso das estratégias publicitárias com maior poder de convencimento. Bota alguns cases e está um excelente texto, tá? Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão voltar e vão aqui, ó, observar essa imagem que eu acabei de colocar aqui. Ó. O batom com uma frase embaixo, o dinheiro com a frase embaixo e uma porcentagem, tá vendo? Então, o que vocês vão fazer? Ó? Agora, leia o esquema abaixo que interpreta linguisticamente as figuras e as legendas acima, essas aqui, para depois responder a questão. 2 pontos. Por que entender e dominar os conceitos de linguística pode te ajudar a ser um publicitário melhor? Parece que é uma pergunta que eu fiz umas aulas atrás, né? Dê exemplos para elucidar seu argumento. Aí vocês vão ler isso aqui, que é uma explicação, uma interpretação disso aqui, e vão fazer a resposta de vocês aqui embaixo. Combinado? Pois bem, galera, essa é a primeira parte da nossa aula. Descansem depois que terminarem. O teu trabalho é individual, tá bom?
E agora nós vamos partir para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula, galera, é só um trabalho que eu estou chamando de mashup de fichamentos, que é o seguinte, é um mashup de fichamento, porque eles vão fazer fichamento de, não exatamente o fichamento com a palavra do texto, mas eles vão ver um vídeo e lerem 2 textos. Um é um artigo de opinião publicado no blog e o outro é uma reportagem, todos sobre os assuntos que a gente está falando. E aí, olha só, o blog é esse aqui. Eu vou colocar aqui no meu browser para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. O blog é esse aqui e o título é Publicidade e Linguagem. Vocês vão ler que esse texto, muito interessante esse texto, ok? Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão... Vou deixar compartilhada a tela do browser, tá, gente? Fica mais fácil. Depois vocês vão ver esse vídeo aqui, que é daquele mesmo menino que a gente viu lá no primeiro horário, tá bom? Mas é super interessante. O texto aqui que ele tá falando é sobre como a propaganda manipula a linguagem para poder nos convencer. Vamos ver esse vídeo. E depois, vocês vão ler essa reportagem aqui, ó. Tá tudo nos links lá, tá, pessoal? E a reportagem está falando sobre o seguinte, é de 2018, sobre o SXSW, pessoal, não sei se vocês conhecem, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E eu estou explicando como que algumas tecnologias de experiência do usuário, de user experience, usa a linguagem do corpo para poder promover as marcas. Beleza. Depois que vocês lerem esses 3 textos, vocês vão entrar nesse Fling aqui, ó. Eu acabei de mostrar aqui embaixo. Vou colocar lá no meu browser para vocês verem também. E olha só o que vocês vão fazer. Vou mostrar para vocês. Vocês vão entrar aqui nesse browser e vão fazer o seguinte. Vocês vão de cada um desses textos, dos 2 textos... Tá compartilhando a minha tela? Tá não, né? Peraí. Compartilhar. Vocês vão entrar aqui nesse Flinger que eu acabei de mandar, que é naquele link lá para vocês. Então, vocês vão pegar do texto do blog, vocês vão pegar 3 passagens que mais vocês... Não 3 passagens, mas as 3 coisas que vocês acharam mais importantes, vocês vão anotar. Depois vão assistir o vídeo e vão anotar as 3 coisas que vocês acharem mais importantes. Depois vocês vão ler a reportagem e vão anotar as 3 coisas que vocês acharem mais importantes. E aí vocês vão produzir aqui, ó. Vamos botar quadrado, bola, do jeito que vocês quiserem, tá? Vamos colocar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Depois, deixa eu mudar de cor. 1, 2, 3. Depois, deixa eu mudar de cor. 2, 3. Isso aqui está representando as 3 coisas que vocês... E aqui um círculo no meio. As 3 coisas que vocês acharam mais importante... 3 coisas que acharam mais importante do vídeo, 3 coisas que acharam mais importante do blog, 3 coisas que acharam mais importante da entrevista. E aí vocês vão produzir um infográfico mais ou menos assim. Aqui no meio, vai ser tipo um sentido geral que a gente vai dar. Depois nós vamos criar esse infográfico aqui, ó. Então aqui, ó, por exemplo, aqui tá... Aí no meio vocês vão fazer uma interpretação dos 9 elementos que vocês acharam mais importantes. Vão pegar os 9 e vão tentar juntar eles numa interpretação única. Então aqui, ó, as 3 coisas mais importantes... Botei uma a mais, né? As 3 coisas mais importantes do blog. Agora, as 3 coisas mais importantes do vídeo. Na opinião de vocês, naturalmente, né? E as 3 coisas mais importantes da reportagem. Aqui, representada agora pelo link roxo. E aí, cada um de vocês vai montar um infográfico tipo esse, com as 3 coisas mais importantes do blog, que vocês acharam no blog, as 3 coisas mais importantes que vocês acharam na reportagem, as 3 coisas mais importantes que vocês acharam no vídeo. Para vocês entenderem melhor, que o meu ficou meio escrotão, que eu fiz rápido, vai ficar mais ou menos assim o de vocês. Deixa eu mostrar que eu já fiz isso aqui numa outra sala. Aqui, ó. Por exemplo, essa turma aqui fez assim, tá vendo? Mais ou menos assim que eu gostaria que vocês ficassem. Estão vendo aqui? Tipo esse aqui, ó, que eu botei no meio agora. Ok? Amigos, eu acho que é isso. E aí vocês têm tanto o trabalho do primeiro horário quanto o trabalho do segundo horário, vocês têm até sexta para me mandar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, me conecta de algum jeito que eu resolvo para vocês. Pode deixar, viu? Desculpem o incômodo da aula hoje ser só assistir um vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Paz pra gente. Beijo, coleguinhas.